A Lua é a fiel testemunha do céu. O estudo é baseado sobre a Lua. Nela está contido o maior segredo da humanidade, o mapa do reino. Não tinha-se como desenhar o mapa sem olhar para a Lua antes da tecnologia. A Lua é a fiel testemunha do Criador. Está registrado em Salmos, capítulo 89, versículo 37. Após a criação do primeiro jardim do Éden, a terra era repleta. Não havia sol e lua, o tempo era incontável, o céu era vermelho. O Eterno criou os anjos que perambulavam a terra. Satanás podia ir aos céus e retornar à terra, pegando os louvores dos anjos. Não havia pecado até o momento que Satanás transgrediu e quis ser Deus. Chegou um momento onde houve a rebelião celestial, onde 1/3 dos anjos deram ouvido a Satanás e se revoltaram contra o Criador, perdendo seu lugar nos céus. A terra que antes e os céus que antes estavam completamente habitados, perdeu-se 1/3 de sua luz. E os anjos foram aprisionados na terra, dando início à segunda terra. E assim como é nos céus, é na terra. Com a desocupação das estrelas no céu, se refletiu no domo elétrico, diminuindo e perdendo sua potência e luminosidade. Com a queda dos anjos, 1/3 desses anjos, desocupando no céu, 1/3 da terra foi congelada, presa no tempo relacionado com temperatura. Inicialmente, na terceira terra, quando houve o primeiro Tohu Vavohu, o céu se tornou azul, com sol, lua e estrelas e tempo contado, a terra tinha 36 horas. No momento da prisão de Satanás, na primeira rebelião, Satanás perdeu seu corpo material, adotando a condição de espectador, entrando nos seres viventes sobre a terra de maneira telepática e espiritual, orquestrando a construção de todos os monumentos nas linhas-leis da terra, todos os monumentos construídos no período da Segunda Terra, com a tentativa de, no fim dos tempos, serem usados para pausar o tempo. Enquanto a Segunda Terra passava por esse processo, o Eterno decidiu criar o segundo Jardim do Éden em uma região celestial fora da terra. Neste local foi colocado Adão e Eva. Em um período oportuno, Satanás tomou a condição de homem, tentou Eva e foi conhecido o bem e o mal. O homem tornou-se pecador e foi atirado na terceira terra. A terceira terra reflete o reino espiritual. 2/3 dos anjos, 66,6%, 66,5%, o número da besta, ficou com Satanás. Somente 1/3 permaneceu nos céus como igreja fiel do Mashiach, que na terra ouviram a voz do Cordeiro e retornaram para sua morada celestial, refletindo em 1/3 do domo, com luz, com luminosidade, com esperança, com o caminho do Evangelho, e 2/3 de terras arrasadas, terras sem luz, trevas, terras além domo, terras congeladas, sem tempo. Com a queda de Adão, foi diminuído o relógio para 1/3, uma vez que 1/3 das estrelas permaneceu no céu e 2/3 caiu com Satanás. Na vinda de Adão para a terra, o relógio diminuiu-se para 24 horas, dando sequência no zodíaco e início na Era de Touro. Passou-se a Era de Touro, entramos na Era de Áries, aí veio o Salvador, Yahshua Mashiach, e deu início à Era de Peixe. Por isso que muitas pessoas têm o peixinho no carro, adesivo. E em 23 de setembro de 2017, houve um sinal no céu, o sinal da Virgem, dando à luz a igreja. E nesses 9 anos de construção da igreja, estamos na transição para a Era de Aquário. Matrix hoje aceita mapas acadêmicos, mapas científicos, sem se questionar que eras são essas, que linhas são essas, por que a linha de Câncer e a linha de Capricórnio está sobre os nossos mapas, sendo que o homem não passou por essas eras. A história do homem é 6.000 anos e o governo milenar. Não tem lógica, e as pessoas não se perguntam isso.
Como que o homem desenhava e estipulava o formato dos continentes até 1600, até 1500, sem a tecnologia, sem satélite, se não olhando para a Lua? Acontece que a Matrix te fechou e criou um modelo de percepção de mundo onde você só enxerga 1/3 de um todo. E as terras além domo, sem luz, sem sol e lua, sem tempo, não tiveram espaço para a sua verdade, a verdade que você quis acreditar. Ah, Celso, mas no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 6, e disse haja um firmamento no meio das águas e separação entre águas e águas. Cadê a separação entre águas e águas no seu modelo? Conforme a imagem, você vê um cubo dentro de um outro cubo. O primeiro cubo é a vácuo e o segundo cubo maior, é repleto de águas, unificando o mundo espiritual, conseguindo enxergar o mundo material dentro de um aquário. Algo que a terra bola, molhada e giratória, te coloca a deriva no espaço. Como que o Criador te enxerga no mundo espiritual? O nosso modelo consegue te explicar, pois o cubo, ele forma o sacrifício do madeiro. O Mashiach, ele abriu o mundo tem a chave decodificada pelo santo. O Messias, que abrindo o mundo, o cubo, tem a chave da vitória. Após a destruição de Atlântida e Lemúria, com o fim da Segunda Terra, a constelação de Touro surge trazendo o Sol e sendo venerada por povos caídos, dando início à Era do Homem de 6.000 anos, que é contada pelas estrelas presentes na Terceira Terra, confirmada pelas escrituras de Gênesis e Apocalipse. Em Apocalipse 12, versículo 4, Satanás, conhecido como a antiga serpente, derruba consigo 1/3 dessas estrelas, fato esse confirmado pela Lua-U e codificado pelos anjos caídos e seus filhos, os híbridos, nas bandeiras mundiais. A Lua, sendo reconhecida pelos santos como a fiel testemunha no céu, indica quais países vão para o gelo e quais vão para a escuridão total, descritas através da constelação de Cruzeiro do Sul, o qual simboliza o sacrifício do Mashiach. Com a chegada da Era de Aquário e a humanidade próxima aos 6.000 anos, o tempo passa a ser afetado com o deslocamento do domo elétrico, ocasionando o congelamento de 1/3 da atual Terceira Terra, pois o tempo está relacionado com temperatura. O dia diminuirá para 16 horas e a Quarta Terra passará a ser o alvo da elite mundial. Com o descongelamento do Quarto Reino, cidades que antes se encontravam nas estrelas, hoje possuem localização física na Terra. Com o descongelar e o avanço do campo eletromagnético para o Quarto Reino, e o conhecimento das sociedades secretas e maçonaria, a elite já se encaminha levando equipamento bélico, militares, porta-aviões, submarino, armamentos de guerra para criarem uma superpotência. Mediante a destruição iminente, Trump já avança suas tropas para a Venezuela, avançando para o Brasil, sabendo que o Brasil também é porta dos fundos para o novo reino. Com a prisão de Maduro, Trump garante que entrará no novo reino, seja pela Dinamarca, seja pela porta dos fundos, o Brasil. A França, desde os primórdios, atolada, afundada nas sociedades secretas e maçonaria, já dona da Guiana Francesa, bem próxima do Brasil, sabendo da história que havia de ocorrer, também garante que entrará pela Groenlândia a fim de conquistar o novo reino. Nós vamos fazer algo na Groenlândia, quer eles gostem ou não. Porque se não fizermos, a Rússia ou a China vão tomar a Groenlândia. E não vamos querer a Rússia ou a China como vizinhas. Entenderam? Eu gostaria de fazer um acordo, sabe, do jeito fácil, mas se não fizermos do jeito fácil, vamos fazer do jeito difícil. Das Forças Armadas, senhoras e senhores, em suas fileiras e qualidades. Na Groenlândia, um território autônomo do Reino da Dinamarca, os europeus têm uma responsabilidade especial, porque este território pertence à União Europeia e também a um dos nossos aliados da OTAN.
A França decidiu La France participar a décidé de se joindre do exercício planejado à l'exercice e qui a été lançado programmé, pela lancé Dinamarca par de le forma Danemark soberana de manière e souveraine independente, et indépendante como parte da Operação dans le cadre Resistência no d'Arctic Ártico. Endurance. A 11ª Une equipe première militar équipe de francesa já militaires está no local français est déjà sur e place será reforçada et nos sera próximos dias renforcée dans les por prochains meios jours par terrestres, des moyens terrestres, aéreo e marítimo. aériens et maritimes. Ao saberem a localização da Quarta Terra e catalogando as cidades seguras, a elite vem se preparando para sobreviver à catástrofe, comprando terras em lugares seguros, construindo vilas autossustentáveis, como por exemplo esta no interior do Cerrado brasileiro, construções com tetos arredondados em forma de iglu que denunciam a iminente mini-era do gelo que se encaminha ao Brasil. Em razão do conhecimento oculto, aumenta-se o interesse pelo Brasil. Descrito nas estrelas 70 cidades em território nacional que não afundam na inversão, sendo a mais segura de todas a capital, Brasília, no Planalto Central, idealizada pelo presidente Juscelino Kubitschek, membro das sociedades secretas maçônicas e uma cópia exata da cidade egípcia de Akhenaton. Os Estados Unidos contêm 70% de sua população como sendo cristã, ficando apenas atrás do Brasil, onde está concentrado a maior parte do povo do Eterno no mundo inteiro. Em Apocalipse 12, versículo 6, está registrado que a mulher, representada pela igreja do Mashiach, fugiu para o deserto, onde já tinha um lugar preparado por Ial, para que ali fosse alimentada por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, ou seja, 3 anos e meio. Os Estados Unidos, representado pela águia, usará o seu armamento bélico a fim de proteger a igreja do anti-Mashiach, Emmanuel Macron, que matará os crentes na Europa. Por isso, a elite mundial permite que os muçulmanos entrem em peso na Europa, pois já sabem que este território está fadado à destruição.